palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 3. E eu queria começar orando com você. Hoje a gente vai falar sobre fé. Que Deus abra os nossos olhos para aprender a caminhar pela fé e a viver os milagres de Deus pela fé. Você concorda com isso? Podemos orar por isso? Então vamos orar. Pai querido, nós queremos colocar tudo nas tuas mãos. Nada pode nos separar do amor do Senhor, Pai, que foi revelado em Cristo Jesus. É isso que cantamos, que esse coro cantou, e é texto da tua palavra lá no livro de Romanos, capítulo 8, e cremos que nada pode nos separar. Então, ó Pai, revela o teu amor para conosco outra vez, abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo os nossos ouvidos, abrindo a nossa alma, e que nós, cada um aqui, possamos ter plena consciência que tivemos um encontro renovador com o Senhor nessa noite. Visita-nos, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Capítulo 3 de 2 Reis, nós começamos a estudar semana passada, e nós vimos que esse capítulo revela a primeira vez que Eliseu agora tem uma ação profética de âmbito nacional. E nós começamos a estudar, e isso aconteceu no contexto de uma guerra, e essa guerra estava vivendo um tempo de revés muito complicado. 3 reis haviam se aliado, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Moabe estavam ali unidos, Moabe não, Edom, o rei de Edom estavam ali unidos, e eles estavam nessa coalizão, mas houve um problema de logística. Eles escolheram o pior caminho, o caminho do deserto, e não haviam levado suprimento de água suficiente para toda a jornada, e não encontraram água no deserto. E depois de 7 dias de marcha, toda a água havia acabado, todo mundo estava morrendo de sede, uma situação horrível, porque eles já tinham marchado 7 dias para voltar para casa, teriam que marchar mais 7 dias, não tinha como voltar. Para frente tinha um inimigo, eles não estavam preparados para a batalha, e houve um tempo de angústia. E aí então, por recomendação do rei Josafá, eles foram procurar um profeta, e o profeta foi o profeta Eliseu. E nós começamos a estudar a semana passada, e aprendemos que nesse texto a gente encontra algumas lições sobre o agir de Deus na nossa vida. E a primeira lição que nós estudamos é o poder extraordinário do louvor a Deus. E aí, quando eles estão para chamar ou pedir uma profecia de Eliseu, Eliseu para tudo e diz assim: traz aqui um músico. E ele começa a adorar a Deus, e no meio desses louvores Deus se revela. E a semana passada nós falamos um pouquinho sobre o louvor como um instrumento de Deus, de abrir os céus, de nos revelar aquilo que nós podemos ver, porque estamos assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, e através do louvor a gente pode viver experiências tremendas com o Senhor. E aí, hoje eu queria continuar, começando no versículo 16 até o verso 20, com fé. Segunda maneira que Deus trabalha é nos ensinar a dar passos de fé. E o tema dessa noite começa com a fé que prepara reservatórios para chuvas da graça. Deus vai derramar graça, mas é pela fé que a gente prepara os reservatórios, onde a gente vai receber as chuvas da graça. Olha só o que está na Bíblia, versículos 16 a 20. Este disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água,
e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água, danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. A segunda lição desse texto é que a fé prepara os reservatórios para as chuvas da graça. Deixa eu tentar colocar para você o que é que está acontecendo. Os reis e os seus exércitos receberam uma ordem que só podia ser cumprida se eles tivessem fé. A ordem era estranha demais. O profeta disse para eles assim, no meio do deserto, um solão, imagina o sol do deserto. O profeta diz assim: cavem buracos, cavem covas. Cavem covas. Essa foi a ordem do Senhor. Cavem covas, porque elas serão reservatórios das águas que o Senhor vai trazer sobre esse lugar. Eu tenho certeza que alguns céticos diriam, se ouvissem essa profecia, porque tanto trabalho, a gente vai morrer aqui. Não dá, não tem água nenhuma. Será que você não sabe que nesse deserto não tem água, não tem fonte? A gente pode cavar o que quiser, que não vai dar poço, não vai dar água aqui. E vai vir água da onde? Talvez alguém dissesse assim: olha, não gastem o restinho da energia com o que parece incerto, ficar cavando cova no meio da areia do deserto, não tem sentido. Outros talvez dissessem: olha, no sol desse deserto, ficar cavando essas covas, será cavar a nossa sepultura, pode ter certeza, a gente vai morrer desidratado aqui, consumiremos todas as nossas reservas pessoais, nesse sol escaldante. Mas aos olhos do Senhor, cavar aqueles buracos, era fé colocada em ação. E quando colocamos a fé em ação, nós preparamos reservatórios, onde a chuva da graça vai ser armazenada no momento certo. Isso se repete na Bíblia. Por exemplo, Jesus encontrou 10 leprosos, lembram disso? E ele disse para os leprosos: vão e apresentem-se ao sacerdote, porque o sacerdote é que dizia se eles estavam curados ou não. Só que o milagre de Jesus não aconteceu imediatamente. Enquanto eles estavam indo, o milagre aconteceu. Se eles não tivessem dado os passos da fé, não teriam sido curados. Na Bíblia a gente vai encontrar um outro exemplo disso, o exemplo de Naamã. Lembra da história de Naamã? O profeta vai dizer para ele: olha, mergulha, nem fala com ele, manda o auxiliar dele falar, o general todo lá metido: não, quero falar com o profeta. Não quero falar com ele não. O que ele quer? Ser curado? Mergulha 7 vezes no rio aí. E o homem fica indignado: nem fala comigo, está achando que eu quê? E aí ele quer ir embora, e os soldados dele dizem: se te pedissem uma coisa difícil, o senhor faria? Mergulhe aí 7 vezes, homem. E só na 7ª vez o milagre acontece. É interessante porque Deus tem um método de trabalhar. Ele vai dizer para a gente que a gente tem que dar passos de fé, e enquanto nós estamos dando os passos de fé, Ele derrama graça abundante sobre a nossa vida. Antes do milagre, eu e você temos que dar passos de fé. Por isso eu tenho certeza que hoje o Senhor vai desafiar você a, pela fé, cavar o reservatório que Ele vai encher com a chuva da sua graça.
E para isso você vai ter que dar alguns passos de fé, aqueles passos que o Senhor tem ensinado você. E passos de fé são aquelas atitudes práticas que o Senhor nos pede para fazer, para saber, para nós mesmos sabermos se de fato cremos na sua palavra. Eu fico pensando, por que Deus manda a gente dar passos de fé? Ele não precisa de nada, Ele já sabe o nosso coração. Ele não precisa provar nada para Ele, porque Ele já sabe de antemão. O problema é que eu não sei se eu confio em Deus ou não, e eu tenho que dar passos de fé para dizer para mim mesmo, eu creio, e vou até o fim, porque eu sei em quem tenho crido, que sei que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Há pessoas, por exemplo, que temem a Deus e têm um compromisso com o Senhor no seu coração, mas, por exemplo, quando tem que dar o passo de fé do batismo, ficam quietinhos. Eu tenho Jesus no meu coração. Mas só que você não tem coragem, não é? De assumir publicamente esse compromisso. Eu me lembro uma vez que eu fui conversar com um casal, a senhora tinha se convertido, o marido não, e eles não eram casados. Só que ninguém da família sabia que eles não eram casados. E eu disse, a senhora tem que casar. Ela disse, eu estou casada com esse homem, ou morando junto com ele há 25 anos, eu tenho 2 filhos adultos, ninguém sabe que nós não somos casados. Mais uma razão para vocês casarem, 25 anos, 2 filhos. Ela disse, mas o meu marido não quer. E eu disse assim, será que eu posso fazer uma visita para conversar com ele? Ela falou, olha, eu vou marcar, mas o senhor se prepare, porque ele é grosso, ele vai falar algumas poucas e boas. E eu fui lá fazer aquela visita. Quando cheguei lá, não é, aquele senhor estava me esperando assim, com 2 pedras na mão, quase. Não literalmente, mas assim, bravo. E ele estava lá. E ele olhou para mim e disse assim, o senhor sabe, essa mulher, quando nós começamos, ela era pura. E nós vivemos só nós 2, há 25 anos. E eu amo, e ela me ama. Por que o senhor está pedindo casamento? Eu falei, agora que eu não estou entendendo nada. O senhor ama, ela ama, vocês 2 juntos, 25 anos, por que o senhor não quer o casamento? E aí ele ficou mudo. Bem, qual é o problema? Se para o senhor isso não tem problema, para ela tem, porque ela quer se tornar membro da igreja, ela quer ter um compromisso com o Senhor. E aí ele baixou a cabeça e falou, tá bom, vou me casar com ela. E me convidou para ser padrinho. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente não tem a coragem de assumir compromisso com Jesus e dar passos de fé. E a gente fica se enganando. E então Deus, na nossa jornada espiritual, coloca alguns passos de fé para dizer, é sério mesmo? Você tem compromisso mesmo comigo? Às vezes a gente tem problema de dar o dízimo. Por que você tem problema de dar o dízimo? Você crê que tudo vem da mão de Deus e que você é sustentado pela graça? Então obedece. Às vezes a gente tem medo de se posicionar como servo do Senhor nessa terra. Por quê? Você acredita mesmo que Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele está no controle? Quando nós estudamos esse texto, nós vamos descobrir que os passos de fé são como sementes na terra. Nós não sabemos como é que a semente, cada uma delas, do seu jeito, vai desenvolver todos os processos. Eu não vejo, está a terra por cima, mas está lá, ela está se desenvolvendo. Mas nós temos a certeza do potencial de gerar os frutos que nós necessitamos, se elas forem plantadas. E assim, eu vim aqui dizer para você, semeia fé, na forma de amor, e colha restauração. Semeia fé na forma de perdão e colha cura. Semeia fé na forma de obediência e colha a boa mão do Senhor sobre você. Semeia fé em Jesus, naquele reconhecimento, confissão, convite, entrega da nossa vida e receba a vida eterna. Foi isso que ele disse. Agora, cuidado.
Se o seu reservatório não estiver pronto, você vai perder o suprimento abundante que Deus quer derramar sobre a sua vida. Então deixa eu contar para você o que acontece nessa história. Imagina se eles não tivessem cavado aquelas covas. Eu acho que Deus, na sua bondade, teria mandado as águas, porque Deus é bom. Esqueceu? Peguei você. Deus é bom. Deus é muito. Sabe o que eu acredito? Ele mandaria água, mas eles não teriam reservatórios para colher a água. Eles teriam um pequeno livramento, um pequeno alívio, mas não terminariam a missão, porque não tinham acreditado no milagre de Deus. E então, Deus vai começar a fazer algo extraordinário. E aí vem a segunda parte desse texto, que para mim chama a atenção. Quando a gente dá passos de fé, Deus vai fazer coisas inimagináveis, inusitadas, para realizar os seus milagres. E aí nos versículos 17 e 20, ele diz como é que o milagre aconteceu. Porque assim diz o Senhor: vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas esse vale se encherá de água, e vocês beberão como o seu gado e os seus animais. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. Deus usa jeitos diferentes de fazer os milagres dele, quando a gente dá passos de fé. Eu gosto de ficar imaginando os fatos, né? Visualizando na minha mente. Então tenta imaginar comigo. Eles pegaram nesse dia solão, né? Eu acho que Deus ainda faz assim para a gente entender mesmo. Eu acho que eles começaram, isso não está na Bíblia não, está na minha cabeça, tá? Deixa eu avisar. Eu acho que eles começaram a cavar no meio daquele dia lá, no meio do solão lá, não sei que hora, 10 da manhã, 11 da manhã, começaram aquele sol, não tinha água, pessoal suando, e abre um buraco aqui, e um reclamando lá, e dizendo, mas estavam no exército, tinha que seguir as ordens dos reis, estavam lá falando, que negócio é esse, fazer esse buraco aqui, nós vamos morrer, vão enterrar a gente aqui. Passa a noite e não acontece nada. No deserto, à noite faz frio. Então, estavam lá angustiados com o calor, agora com o frio. Mas às 6 horas da manhã, um pouquinho antes, quando o sol está nascendo, era a hora do sacrifício da manhã. Naquela hora, eles começam a ouvir um barulhinho. Não é chuva, não é vento, não tem trovão, é só um barulhinho. Naquele tempo, as tendas onde eles dormiam não tinha assoalho, só uma cobertura. E eu imagino o povo acordando todo molhado. Uai, o que está acontecendo? Não é? E a roupa dele molhada, a manta dele, que eles estavam cobertos, molhada. Imagina a cena. E eles começam a dizer, é água, é água. E aí eles começam a pegar um pouquinho que está lá, porque é só um rasteirinho de água que está vindo. E eles estão lá bebendo a água, estão morrendo de sede. Mas aquela água vai vindo, sem chuva, sem vento, sem nuvem. Começa a descer pelo deserto e começa a encher aqueles buracos. Eles estão lá pegando a água na mão, porque estão morrendo de sede, e o buraco está ficando cheio. E vem mais água, e enche todas aquelas covas que eles fizeram. E essa é uma coisa importante sobre os passos de fé. Eu creio, não está na Bíblia, que quando todas as covas, todos os buracos ficaram cheios, a água parou. Porque tem vários milagres que aconteceu assim. Lembra da viúva que a gente vai estudar logo mais? Ele diz, tragam vasilhas. Quando chegou na última vasilha, o óleo parou. Deus tem esses negócios assim para dizer, sou eu que estou fazendo.
E aí, quando estava tudo cheio, eles começam a encher os cantis, começam a encher os reservatórios maiores, para poderem levar para o restante da batalha. E o interessante é que eu creio que terminou naqueles buracos, porque a palavra de Deus diz que o inimigo não viu essa água. O inimigo não percebeu o que aconteceu, porque a água não chegou até lá. Você pode imaginar a festa daquele povo? Bebendo, os animais bebendo, as águas nos cantis. Mas o milagre não termina aí não. A palavra de Deus continua nos versículos 22 a 24. Os moabitas se levantaram de madrugada. Que hora que foi que a água começou a descer? Lá por volta da madrugada, quando saiu o sol. Na mesma hora o inimigo estava levantando para a guerra. Os moabitas se levantaram de madrugada, e quando o sol raiou sobre as águas, viram que as águas diante deles estavam vermelhas como sangue. O sol refletiu na água, e parecia que era sangue. E disseram: isto é sangue, certamente os reis destruíram e se mataram um ao outro. Agora, moabitas, é hora de pegar os despojos. Mas quando eles chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, os quais fugiram deles. E os israelitas entraram na terra e também aí mataram os moabitas. É interessante porque aqueles guerreiros moabitas, experientes no deserto, porque esse era o campo deles, era o território deles, eles eram experientes naquela área, nunca tinham visto água sem chuva, naquela região. Por isso, quando eles viram os reflexos do sol, eles não pensaram em água, porque é deserto, não tem água lá. E então eles imaginaram que os inimigos tivessem morrido numa batalha entre os 3 reis, e só tivessem corpos e sangue naquele lugar. E é por isso que eles decidiram ir buscar os despojos, porque numa guerra, o soldado ganhava o despojo, esse era um direito dele, tudo que ele pudesse pegar do inimigo era dele. Então todo mundo estava animado para ir lá, pegar os despojos. Mas quando eles chegaram lá, o exército estava todo intacto, e eles foram pegos de surpresa, e assim perderam a batalha. Pode parecer loucura, mas é assim que Deus trabalha. A graça de Deus usou a fé para promover ou prover o suprimento, mas Ele vai além do suprimento. Ele providencia vitória na nossa vida. Pode cavar a cova aí, os buracos dos passos de fé, porque Deus tem coisa tremenda para derramar sobre a sua vida. É isso que talvez o apóstolo Paulo quisesse nos ensinar num texto que eu vou usar, uma versão bem antiga, a JFA, porque eu gosto dessa expressão do jeito que está nela, talvez porque foi a minha primeira Bíblia, e eu decorei esse texto nessa versão, e diz assim, Efésios 3, 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre, amém. E o ensino aqui é que a graça sempre nos surpreende, e ela é sempre muito maior, e vai muito além daquilo que pedimos ou podemos pensar. Eu gosto dessa versão porque
o autor queria mostrar a intensidade que está no grego. As outras versões vão dizer infinitamente mais. Talvez você tenha decorado nessa versão, infinitamente mais. Mas o tradutor queria mostrar a força que estava no grego. E então ele disse assim: muito mais abundantemente além. É infinitamente mais, mas não fica mais forte esse texto? Muito mais abundantemente além. Ele está dizendo assim: você não vai conseguir nem pedir e nem imaginar tudo que Deus pode fazer por você. Está entendendo? Vai além. É fruto do poder maravilhoso de Deus, que está operando em nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor, quando a gente aprende a andar pela fé. Por isso, não fica gastando tempo, não, imaginando como Deus vai fazer. Eu não sei se você já fez isso, né? Fica dizendo, como é que Deus vai fazer isso? Ele vai fazer assim, Ele vai fazer assado. E às vezes até, a gente é meio enxerido. Tem essa palavra aqui, enxerido? Tem? Enxerido aqui, será que significa a mesma coisa? Meio metido assim? É isso mesmo? É? Então é isso, não seja enxerido não, tá? Sabe por quê? Porque a gente é tão metido, que a gente diz para Deus: Deus, o Senhor tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E Deus fala para a gente assim: filho, eu vou fazer muito mais abundantemente além daquilo que você pode pedir ou pensar. Então não fica dando ordem para Deus, não. Ao contrário, caminha por fé. Porque se tem alguém especialista em milagre, esse é o Deus Todo-Poderoso. E aí o que a gente faz? Gasta o seu tempo em louvor, adoração e dando passos de fé, e você vai ser surpreendido pela grandeza de Deus, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias, porque Ele excede infinitamente mais a nossa capacidade de pedir, imaginar os seus feitos. E o desafio é confiar, é andar pela fé, é aprender a viver na dimensão do milagre de Deus. Há muitos cristãos que nunca viveram isso, nunca aprenderam a viver na dimensão do milagre de Deus, nunca aprenderam a viver na dimensão da provisão divina, nunca aprenderam a viver debaixo daquelas coisas tremendas que só Deus faz. Mas quando a gente aprende a viver debaixo dessa graça, querido, a gente não quer viver de outro jeito. Quando eu comecei a aprender que Deus, quando fala, Ele cumpre a sua promessa, que pode ser a coisa mais maluca que venha na sua cabeça, pode ter certeza que Ele vai fazer. Se eu estou casado é porque Deus faz coisas extraordinárias, não é? E com nós dois, Deus é fiel. Coisas que Deus faz, coisas que Ele fala, coisas que Ele mostra, quando a gente aprende a orar e buscar a face dEle, e aí Ele vai dizer para a gente: você crê que eu posso fazer? Então dá o próximo passo. Eu nunca recebi tudo pronto de Deus, porque Deus sabe que a gente fica meio folgado, não é? Tinha um missionário que toda vez que ele tinha uma necessidade, ele ia na caixa do correio, na caixa postal que ele alugava numa cidadezinha próximo da sua missão, e quando ele chegava lá, tinha já um cheque num envelope exatamente para aquela obra, e ele estava acostumado com isso. E um dia ele estava com um projeto, tinha orado tanto, ele falou: vou lá na caixa postal. E ele chegou na caixa postal, abriu a caixinha postal e estava vazia. E ele começou a falar: Deus, será que eu entendi tudo errado? O Senhor sempre fez isso comigo, o Senhor sempre falou comigo. E aí então ele foi para uma lanchonete para comer alguma coisa, para voltar para a missão. E ele estava sentado ali no balcão e falando com Deus e conversando, não entendi nada. E de repente o Espírito Santo falou para ele assim: você acha que a caixa do correio é Deus?
O dinheiro não vem da caixa do correio, não, sou eu que mando. E não está lá para você aprender a confiar em mim. Ele falou: Senhor, tá bom, obrigado, mas pelo amor de Deus, manda o recurso que eu estou precisando mesmo. Ele falou: não, espera para ver. E ele está comendo. De repente senta no balcão um outro senhor e começa a bater papo. Sabe aquele que senta lá do balcão, começa a conversar e tal, e não sei o quê. E quem é você? Não, eu sou missionário. O que é que você faz? Ah, eu estou trabalhando ali num projeto assim, assim, assim. Que bacana, eu vim aqui a trabalho e tal, também sou cristão. E de repente então ele vai lá pagar a conta. Falou: não, dessa vez eu pago para você, você é missionário. Falei: aleluia, não vou pagar a conta. Aí ele pega a sua carteira, o seu talão de cheque, escreve um cheque para ele e diz assim: isso aqui Deus colocou no meu coração para dar para você. Adivinha qual era o valor? Exatamente, sem um centavo a mais nem a menos do projeto que ele precisava do recurso. Para Deus dizer para ele: não é a caixa do correio, sou eu. Sabe, não são os passos de fé que fazem a obra de Deus. Deus é que faz a obra. Mas nós vamos ter que dar passos de fé, dizendo: eu creio, Senhor. E às vezes a gente vai chegar lá e dizer: Senhor, está demorando, mas eu estou aqui. É assim que funciona. Mas uma coisa eu sei: Deus que promete, cumpre. Ele não falha. Tem muito crente que não vive isso, porque eles acham que podem enfrentar todas as coisas na força do seu próprio poder, da sua sabedoria, e não se rendem à graça do Senhor. Você quer viver na dimensão do milagre? Dobra o teu joelho e ora pelas coisas grandes e pelas coisas pequenas, querido. Pelas coisas que parecem que você sabe fazer e pede direção de Deus. Por aquelas que você sabe que não sabe, eu acho que você já ora, mas aprende com o Senhor isso. E sabe, quando Ele te der uma ordem, dá o passo de fé. Dá o passo de fé. E Deus vai fazer milagres. Alguns meses atrás, essa igreja passou por um momento de passos de fé. Vocês lembram quando a gente falou aqui que iríamos ter uma assembleia extraordinária para comprar o terreno do fundo? Eu me lembro de alguns irmãos que chegaram para mim e disseram assim: pastor, o senhor só é pastor interino, o senhor vai embora e vai deixar o abacaxi na nossa mão. Eu falei: então você não conhece Deus, porque se isso é de Deus, não depende de uma pessoa, depende do Senhor. E aí os irmãos tiveram coragem, porque naquela assembleia unanimemente votaram a compra. Não tinha um tostão em caixa. Nós já pagamos a entrada, temos dinheiro para pagar quase o final. Se falta pouquinho para pagar o finalzinho da entrada. Deus fez milagres para a gente poder fazer o restante da compra, porque quando a gente dá passos de fé, o Senhor nos surpreende. A última coisa, termina o texto de uma maneira triste. E eu acho interessante porque a Bíblia, ela mostra para a gente que até aqueles que às vezes dão passos de fé, eles retroagem quando deveriam caminhar para frente. E termina o texto nos versículos 26 e 27. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados com espada para abrir caminho e chegar até o rei de Edom, porém não puderam. E então pegou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre a muralha. E houve grande ira contra Israel, e por isso eles se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. A última lição que eu gostaria de destacar é a tragédia de parar antes de terminar todo o propósito de Deus.
Às vezes a gente dá passos de fé e começa muito bem as jornadas espirituais. A gente vê os milagres, mas não persevera, não vai até o fim. E olha só, segundo a profecia de Eliseu, a vitória que Deus daria a estes reis seria final e definitiva. Mas eles não ganharam uma vitória final e definitiva. No entanto, quando eles viram que aqueles homens estariam dispostos a lutar até o último homem, e isto havia sido revelado pela atitude do rei Mesa, que ofereceu em sacrifício ao seu Deus, diante dos olhos de todo o povo e também de todo o exército inimigo, o seu filho primogênito herdeiro do trono. Quando eles ouviram os gritos de indignação do inimigo e perceberam que eles lutariam até o último homem, simplesmente desistiram. De todo aquele grande exército, só tinha sobrado 700 homens. E havia uma multidão do lado de fora. Mas quando eles viram o moral da tropa, disseram: vai dar muito trabalho. E nós vamos perder muito tempo. E a gente já conquistou tudo, só sobrou essa cidadelazinha aqui. Vamos para casa. Tá bom. E não terminaram o projeto de Deus. Cuidado, o mais fácil nunca é o melhor. Diz para quem está perto de você: o mais fácil não é o melhor, não. Não é verdade o que eu estou falando? Eles optaram pelo mais fácil. E a bênção de nunca mais ter de enfrentar uma batalha contra Moabe foi perdida, porque decidiram abandonar o propósito de Deus por acharem que seria custoso demais, complicado demais, demorado demais. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil para você. Quantas vezes você já perdeu o melhor de Deus na sua vida por ter desistido? Para pensar. Vai dar muito trabalho. Esse negócio é assim. Deus tem coisas melhores para você. Eu vou usar uma palavra muito forte, mas eu vou usar de propósito, para você não esquecer dela. Não se conforme com a mediocridade. Você está entendendo o que eu estou falando? Não se conforme com a mediocridade. Deus tem mais, tem fontes inesgotáveis de graça, e tem um propósito maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Diz para você mesmo: não vou me conformar com a mediocridade. Não. Vai dar trabalho, mas não faz mal, nós vamos conseguir, em nome de Jesus. É triste que isso não ocorre só com eles, não. Quantas vezes a bênção foi incompleta na vida de cada um de nós, porque a gente desistiu no meio da jornada. Eu quero aprender a viver até a última gotinha do céu ser derramada sobre a minha vida. Eu quero tudo que Deus tem para mim. E se Ele é uma fonte inesgotável, eu vou continuar buscando. Sabe, Deus tem unção para derramar sobre você. Eu quero dizer para você que algumas vezes na minha vida eu tive medo da unção de Deus. E quando Deus começava a derramar muito, eu dizia: tá bom, Senhor, obrigado. Mas eu não quero mais fazer isso. Eu quero tudo que Deus tem na minha vida. A bondade de Deus é tão grande que Ele dá outras oportunidades. E louvado seja Deus por isso. Se eu estou aqui, é porque eu recebi oportunidades de Deus, da sua misericórdia, da sua graça. Mas eu quero dizer para você: não se conforme com a mediocridade do poder de Deus na tua vida. Deus tem mais para você, tem mais para te abençoar, tem mais para fazer. Tenha coragem de dar passos de fé.
Quantas vezes você deixou suprimento de Deus pelo caminho? Hoje o Senhor quer convocar você a algumas coisas muito importantes. Primeira coisa, dê passos de fé. Talvez antes do milagre você tenha que tomar algumas atitudes. O Espírito Santo de Deus está falando para você: olha, dá espaço, creia, começa, e você vai ver a boa mão do Senhor sobre você. Dá passos de fé. Creia que Deus vai ter um caminho inusitado. Às vezes aquele caminho que você está pensando que Deus vai usar, esse Ele não vai usar. Esse Ele não vai usar. Eu já fiz tantos planos na minha vida e Deus falou: esses são ruins, deixa que eu faço melhor. Um dia eu estava orando, Ele disse assim: você não é o cabeça sou eu, quem faz o plano é o cabeça, para de falar, deixa eu te ensinar. Às vezes a gente é assim: Senhor, olha, vamos fazer, estou pensando. Falo, só escuta, eu vou falar para você o que eu vou fazer. Deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. E não desista antes da hora. Vai até o fim. Só quando você ouvir Deus dizer: pronto, pronto. Teve um momento muito difícil na minha vida no ministério lá em Curitiba. Um momento muito complicado. E naquele tempo eu fiz uma oração. Eu disse assim para Deus: Deus, me dá autorização que eu quero ir embora daqui. Está entendendo? E aí Deus me falou assim: se quer ir, vai. Mas vai sem mim. Eu falei: não, eu não quero isso, eu quero ir com o Senhor. Então fica até eu mandar você sair. E assim aconteceu na minha vida. Às vezes a gente está em determinadas encruzilhadas que a gente diz: eu quero sair daqui, quero ir embora, quero fazer, Fica até Deus mandar. Faz tudo o que Ele disser e você vai ver as maravilhas do Senhor. Eu não teria visto muitas das maravilhas que Deus fez naquele lugar se eu não tivesse ouvido aquela palavra naquele dia. E eu tinha todas as razões humanas para dizer: eu quero ir embora. Mas essas não importam. O que importa é a palavra de Deus na nossa vida. São as ordens do Senhor para nós. Dá passos de fé. Se você já se converteu, peça o seu batismo. Se você é membro da igreja, se envolva na obra do Senhor. Dá passos de fé. Creia. Você vai ver as coisas extraordinárias de Deus. Vamos orar juntos aqui para a gente caminhar para o fim, não é? Minha pergunta para você hoje, na verdade são 3 perguntas. Quais os passos de fé que você tem que dar? Nessa hora o Espírito Santo ele aplica na nossa vida de modos diferentes. O passo de fé que você tem que dar é diferente daquele que está do seu lado. Porque você é único. E Deus tem um plano só para você. Quais os passos de fé que Deus quer que você dê? Então hoje faz um compromisso com Deus. Senhor, me dá coragem de dar o passo de fé. Talvez na sua cabeça pareça uma tolice como cavar no meio do deserto buraco. Mas Deus vai mandar água, silenciosa, não torrencial, porque se fosse torrencial, uma inundação, ia levar todo o acampamento. Deus na sua misericórdia manda a quantidade certinha, para encher todos os reservatórios. Então, se compromete com Deus a dar passos de fé. Lembra, Deus vai fazer o inusitado. Então não fica dizendo para Deus como Ele vai agir. Só confia e entrega. Senhor, eu vou parar de dar palpite. Fala assim: eu vou parar de dar palpite. Só me revela a tua vontade. O que o Senhor falar, eu vou fazer. E não desista. Essa é a terceira coisa.
quando Deus falar, se apega na promessa e vai até o fim, até as últimas consequências, mesmo que todo mundo ria de você num primeiro tempo, porque os que riem de você hoje serão aqueles que darão tapinha nas costas depois, dizendo: parabéns. Está na Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: não despreza o dia dos começos humildes. E nesse mesmo texto, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer que aquele povo que estava chorando, porque dizia que a glória do templo nunca seria igual à anterior, vão dizer: louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. O coro da multidão não interessa, que vale a voz do Espírito no nosso coração. Então agora ora ao Senhor, curva a tua fronte, faz as suas entregas. Que passo de fé você vai se comprometer com o Senhor hoje? Diz para Ele que você crê, mesmo que você não esteja vendo nada, porque Ele é Senhor da tua vida, e você sabe que Ele é poderoso. E não desista. Eu tenho uma pergunta aqui. Há alguém hoje, a quem o Espírito Santo está falando, e que hoje tem que tomar algumas decisões sérias? Talvez alguém aqui precise se comprometer com Jesus definitivamente. O Senhor tem falado ao seu coração, falado e falado e falado, mas você ainda não fez a sua entrega, dizer: Senhor, o dono da minha vida é o Senhor, vai ser do teu jeito. Você vai parar de dar palpite e fazer do jeito dele. Tem alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando? Levanta bem alto a sua mão, eu quero orar por você aqui, bem alto, para eu ver. Tem? Louvado seja Deus, filho. Vou orar por você, viu? Então vamos orar junto aqui. Tem mais alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando? Levanta bem alto. Louvado seja Deus, filho. Quero orar por você. Você também, filha. Você também, viu? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. É hoje. Hoje vai ser o dia de Deus fazer essa obra linda na tua vida. Segunda pergunta, tá? Tem mais alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando? Não desista. Você veio aqui pensando em desistir. Quem sabe de um projeto, quem sabe do seu casamento, quem sabe de alguma coisa difícil que você está vivendo, e Deus falou: não terminei ainda. Tem alguém? Eu quero orar por você hoje. Levanta bem alto a tua mão. Louvado seja Deus, filho. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus vai abençoar a sua vida, tenha certeza. Não inventa não, Deus vai fazer um milagre do jeito dele. Posso pedir um favor para vocês? Vocês podem vir aqui à frente, eu quero levantar minha mão sobre vocês e orar por vocês. Vocês que levantaram a mão, vem todos aqui à frente, eu quero orar por você, pode ser? Vem aqui, filho, vem aqui, venha. Vem aqui, você também, querido, você lá atrás, venha, venha. As senhoras que levantaram a mão, por favor, venham também, pode vir, tá? Eu quero orar por vocês. Deus vai fazer algo tremendo hoje aqui, você crê nisso? Deus vai fazer algo tremendo aqui hoje, tenho certeza. Tem alguns que levantaram a mão, ficaram com vergonha. Levanta a mão, vem aqui. Tenha vergonha não, o Senhor tem prazer, tem orgulho de ver a sua vida, de abençoar a sua vida, tá? Chega junto aqui, filho, chega junto, tá? Como é que você chama, querido? Peter, Elton. E você, filho, como é que você chama? O Hélio. Você já esteve aqui, né, Hélio, com a tua esposa uma vez, não é? Vou orar pela tua casa, viu? Pela sua família. Fala, e você? O Ismael, nome bonito, Ismael. Dalton. E você, filha? Tele, tá? Queria pedir o seguinte, você, filho, como é que você chama? Renan. E você? Natália. Olha, agora todo mundo fica de pé, estende a mão para cá. Só eles sabem as batalhas que eles têm no coração. Só vocês sabem. E o que eu falei é que Deus está vendo e vai abençoar. E vai se comprometer com vocês. E vai derramar graça. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho poder nenhum. Mas eu conheço alguém que tem. E o nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Essa igreja não tem poder não. Porque onde tem homem, tem pecador. Começando eu mesmo. Mas eu conheço o poder de Jesus Cristo, nosso Salvador. E é Ele que vai ouvir essa oração.
E o importante não é se o pastor ora, o importante é quem ouve. E sabe quem vai ouvir? Ele, Jesus Cristo. E o nome dele, que a gente vai cantar essa música daqui a pouco aqui, né? Esse nome está sobre todo nome, diz a Bíblia. No céu, na terra, debaixo da terra, não tem anjo, não tem demônio, não tem quem possa com Jesus Cristo, nosso Senhor. E ainda vamos pedir para Ele abençoar a vida de vocês, tá? Então agora estende a tua mão para cá para a gente orar.